Mateus capítulo 21, versículo 1. Aproximavam-se de Jerusalém, quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte, encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado em uma jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-no com seus mantos e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia, clamava: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Vamos aplaudir a palavra da nossa salvação? Quem é Jesus? Para alguns naquele tempo, Jesus era apenas mais um louco, mais um impostor, que apareceu dizendo fazer coisas extraordinárias. Para outros, Jesus era uma espécie de uma ameaça política, porque por tudo que ele fazia, ele se tornou no seu tempo um problema, por ser uma influência, por muitos olharem para Jesus, se aproximarem dele e querer segui-lo. Então, para alguns, Jesus se tornou um problema. Para outros, Jesus era uma figura extremamente odiada, porque aquilo que Jesus ensinava, a forma com que Jesus pregava, e as coisas com que Jesus fazia, e a maneira com que o povo correspondia, incomodava a comunidade judaica da época. Para outros, Jesus era como um profeta, um enviado de Deus, e até mesmo um Messias, porque eram pessoas que foram impactadas com a mensagem de Cristo, foram pessoas que tiveram uma experiência profunda com Ele, pessoas que receberam graças, milagres e foram alcançados por tudo que o nosso Senhor fazia. De certo é que em cada um dos lugares aonde Jesus esteve, lendo os textos sagrados, a gente percebe que Jesus está sempre rodeado de muita gente. Só que nem todos aqueles que se aproximam de Jesus, se aproximam porque têm um desejo de ouvi-lo falar, se aproximam porque acreditam que ele seja um profeta ou enviado de Deus. A motivação no coração de cada uma daquelas pessoas, para que essa aproximação aconteça, inicialmente ela é muito obscura, não se sabe o porquê. Aquelas pessoas se aproximam de Jesus, não se sabe o porquê. Aquelas pessoas têm tanto desejo de ouvi-lo falar, de ouvir as parábolas,
os ensinamentos. Não se sabe o porquê as pessoas prestam tanta atenção em Jesus, no seu comportamento, no seu modo de vida, nas suas ações. Jesus é, no seu tempo, uma incógnita para muita gente, até mesmo para aqueles que esperavam o Messias, até mesmo para aqueles que conheciam os textos sagrados. Jesus se torna uma incógnita. Mas à medida que o tempo vai avançando e nós vamos acompanhando o ministério, a vida pública do nosso Senhor, aquilo que está obscurecido vai sendo dissipado. Aquilo que não dá para entender de imediato, aos poucos, para algumas pessoas vai caindo no entendimento. Aquilo que era dúvida, que era interrogação, vai desaparecendo, porque essas pessoas, de repente, no início, por uma motivação até mesmo equivocada, nessa coisa de se aproximar de Jesus, de observá-lo e de ouvir tudo que ele tinha para poder ensinar, e começar a serem testemunhas oculares daquilo que Jesus estava fazendo, vai modificando no interior de toda aquela gente, aquilo que eles pensavam sobre Jesus. Uma pergunta eu faço para você: quem é Jesus para nós? Quem ele é na verdade? Será que Jesus é aquele que eu vou a ele apenas para que ele atenda às minhas necessidades? Será que a minha relação com Jesus é um tipo de relação que eu estabeleço pelo fato de necessitar de algumas coisas, e a minha aproximação ela é motivada pela necessidade que eu tenho, mas uma vez tendo a minha necessidade atendida, eu saio de sua presença e nunca mais apareço? Será que aquilo que me motiva, aquilo que me impulsiona, aquilo que me leva a estar com Jesus é a necessidade que eu tenho de coisas materiais, de situações físicas que eu estou vivendo? Ou será que realmente o desejo, a motivação da aproximação é pela certeza, a consciência que eu tenho de quem ele é sobre a minha vida, e a certeza e a convicção que tenho do que Deus pode fazer? Por que eu me aproximo de Deus? Por que você ficou aqui até agora? O que te segura aqui? Por que nós participamos de eventos como esse? Por que você suporta um frio como esse? Por que você se submete a estar em um ambiente como esse, até esta hora que nós estamos aqui, que já é avançada? Às vezes nós fazemos as coisas sem avaliar as nossas motivações, e quando nós não avaliamos as nossas motivações, todo o resultado que nós temos a partir de uma busca é muito superficial, porque na verdade nós estamos na presença de Deus, sem saber realmente aquilo que nós queremos. Nós estamos invocando um Deus, sem saber realmente o que Ele pode fazer. Então eu olho para as minhas necessidades, e olho para Deus e busco a Deus, mas no final de tudo isso, eu não sei o que eu quero e nem o que Ele pode fazer, porque a minha relação com Ele é estabelecida à base de superficialidades, e não pode ser assim. Aquele povo se relaciona com Jesus, segue as suas pegadas, ouve as suas ministrações, ouve as parábolas que ele conta, os seus ensinamentos, observam Cristo, mas não tem um entendimento claro, nem de quem Deus é, e nem do que eles querem. Agora, como eu posso estabelecer relacionamento verdadeiro, sincero, profundo, com resultados positivos, se eu não sei o que eu quero, se eu não sei quem eu sou, e eu não sei na verdade quem eu estou buscando, e nem o que Ele pode fazer? Como nós estabelecemos relações assim? É sempre superficial.
é sempre limitada, é sempre rasa, pequena demais, porque a gente não sabe de onde está saindo, a gente não sabe aonde a gente precisa chegar, e aí por não saber de onde sai, nem para onde vai, a gente se perde no processo, no trajeto, porque não existe um caminho claro a ser seguido. Só que à medida que esse povo vai observando Jesus, e eu gosto disso, porque a gente aprende lendo as Sagradas Escrituras, sobretudo os Evangelhos, que Jesus ele nos ensina muito mais pelo comportamento do que pelo discurso, do que pelas palavras. A nossa oratória, ela é importante, o nosso discurso feito com coerência, ela é importante. Só que o povo estabelece relação à base da observação, porque a gente não sente segurança em se aproximar de alguém que tem um belo discurso aparente, mas uma vida comportamental que desconstrói a mensagem que diz. A gente não tem segurança. Agora, como pode existir cristianismo? Como pode acontecer milagres? Como pode haver salvação se não houver observação? Então esse povo está vendo Jesus, eles estão observando Jesus. Mais do que ouvir, é observar o que ele diz, o que ele faz, as parábolas e a vida prática, o discurso com os discípulos e a koinonia, a comunhão entre eles, os milagres, os feitos extraordinários, mas a vida terrena, a simplicidade da vida, olhar nos olhos dos necessitados, se assentar e comer com os pecadores, dar atenção e importância para quem não tem no seu tempo. Jesus está sendo observado. Diga isso, Jesus está sendo observado. Não, com essa voz não dá certo. Eu sou um pregador pentecostal, eu gosto de barulho. Diga, Jesus está sendo observado. Isso. Ele está sendo observado em absolutamente tudo que ele faz. Quem não gosta dele o observa, seus discípulos o observam, os curiosos o observam, a comunidade judaica da época está observando Jesus, a classe sacerdotal observa, os políticos da época observam, os reis da época observam Jesus, o pobre observam, os doentes observam, e à medida que o tempo vai avançando, eles vão entendendo o que está acontecendo, porque é no trajeto, é na caminhada, é na relação, é com o tempo que nós vamos tendo entendimento de algumas coisas que Deus tem feito, tem ministrado sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para a vida e para o chamado de forma específica dos grandes homens e mulheres das Sagradas Escrituras, a gente vê a beleza e a grandeza do chamado, mas a compreensão da totalidade do que Deus está dizendo é a partir do sim, do eu creio, do processo, da caminhada. Eu estou dizendo a você que intimidade, que relacionamento, que comunhão, que sobrenatural, é uma graça reservada para aqueles que observam, e na convicção da observação que fizeram, tomam a firme decisão de continuar caminhando nas pegadas de Jesus, que tomam a firme decisão de continuar permitindo que Deus faça em suas vidas tudo o que precisa ser feito. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele não descansa até que ele execute. Aquele que fez na nossa vida um chamado, ele é fiel para cumprir na tua vida o chamado que ele
mesmo fez. E se no exercício do chamado, no ofício da missão, você cansar, sucumbir, cair, errar, desanimar, Ele vai ao teu encontro como foi atrás de Elias, para te dar pão e água, colocar sandália nos seus pés, levantar a tua cabeça e dizer: continua caminhando, porque eu vou te sustentar, até que você chegue no lugar aonde eu preparei para você. Precisa de tempo, precisa de observação, para entender o que é esse segmento evangélico, do que é um discipulado, do que é amor ao Cristo. A gente está vendo Jesus já no final do seu ministério, e a gente olha para o legado que Ele está deixando até ali, de realizações, de milagres, de conversões, de ensinamentos profundos, de transformações, e a gente vê um povo que ainda observa Jesus e não tem entendimento de quem realmente o nosso Senhor é. Mas existe outros que sabem exatamente quem Ele é. E existe um problema, porque era para que ninguém acreditasse nele, é para que ele ficasse conhecido como apenas mais um louco que passou no seu tempo, era para ele ter sido percebido como mais um falso Messias, como mais um que apareceu dizendo ser o Filho de Deus, fazendo milagres, mas que no decorrer do tempo isso desapareceria. Só que a gente vê que não foi isso que aconteceu, que esse povo começou a se relacionar, a observar, a amar, a seguir, a criar expectativa, a desejar estar aonde Jesus estava, a tocar nele, a ser tocado por ele, de forma que Jesus começa a arrebanhar muita gente. E eu acho interessante, porque é nesse texto que a gente tem uma resposta clara do povo, a gente tem uma resposta clara da motivação, do entendimento, das convicções do povo naquela época. O texto diz assim: aproximavam-se de Jerusalém, quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte. Jesus chega a uma determinada região, em Betfagé, ali nos arredores do Monte das Oliveiras. Jesus chama 2 dos seus discípulos e confia a esses 2 homens uma missão. Ele está dizendo agora para os seus discípulos: olha, eu preciso que vocês me façam um favor, eu preciso que vocês vá a esta aldeia que está de frente em Betfagé, nos arredores aqui do Monte das Oliveiras, aonde nós estamos, porque eu tenho interesse com algo. Jesus está confiando a 2 dos seus discípulos, e a gente se pergunta: o que é que Jesus quer em um ambiente como Betfagé? Betfagé é casa dos figos não maduros. O que é que Jesus quer? Jesus tem interesse com o que, na verdade? Quem está enviando 2 dos seus discípulos a uma cidade que tem esse nome, Betfagé, que significa casa dos figos não maduros? O que Jesus quer enviando 2 dos seus discípulos nos arredores do Monte das Oliveiras, que é um ambiente onde se prensava o óleo? Ou seja,
O Monte das Oliveiras nos remete inicialmente a sofrimento. Depois a gente tem um entendimento de sagração e de unção e de óleo, mas a ideia inicial é de você ser amassado, prensado. Fala de dor, fala de sofrimento, fala de quebrantamento. O que é que Jesus quer nos arredores do Monte das Oliveiras? E o que é que Jesus quer em Betfagé? Betfagé fala de escassez. Betfagé fala de infrutividade. É a terra ou a casa dos frutos não maduros. Se o fruto não está maduro, ele serve para quê? Se o fruto não está maduro, pode alimentar quem? E Jesus está dizendo: olha, eu tenho uma missão para vocês dois. Vá até aquela aldeia, vá até a casa dos figos não maduros, até o lugar do sofrimento, de quebrantamento, aonde a prensa ela acontece. E a missão é: vocês vão chegar lá na aldeia e vocês vão encontrar um jumento ou uma jumenta que vai estar amarrada junto com o seu jumentinho. E aí a gente pensa: bom, não dava para criar a ilusão de que seria algo diferente disso. O que é que tem em Betfagé? O que é que tem nos arredores do Monte das Oliveiras? Então Jesus está dizendo: olha, vocês vão até lá e tragam para mim esse jumentinho. O jumento não é de Jesus e de nenhum dos discípulos, é de alguém que nós não sabemos quem. Jesus diz: olha, ele vai estar amarrado na frente de uma propriedade, e vocês vão chegar lá e vão pegar esse jumento e trazê-lo para mim. Quando vocês forem, se alguém fizer alguma reclamação, como quem diz: o que é que vocês querem com este animal? Vocês digam assim: olha, é que o Senhor precisa dele. Só que fica tranquilo, que rapidamente ele vai devolver. Missão estranha. Diga: missão estranha. Não, como um pentecostal, missão estranha. A missão é estranha. Qual é o resultado que a gente pode ter de alguém que está cumprindo uma missão? E a missão é trazer para o Senhor um jumento. Não tem como não me lembrar de Cis. Quem foi Cis? Pai de Saul. A gente vê o início de um sistema político, da monarquia em Israel. Mas para que isso acontecesse, Deus permitiu que as jumentas de Cis se perdessem. Deus quis. E aí, como Cis não vai ir atrás das jumentas, como eles não são de uma família muito rica, as jumentas para aquela família é algo muito importante. Então o pai confiou uma missão ao filho, dizendo: olha, toma um servo, não vai só, 2. E eu quero que você vá atrás das jumentas que se perderam, porque elas é muito importante para nós. Eles foram. Partiu Saul e um servo. Andaram 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eles não encontraram as jumentas. Só que Saul se encontrou com Samuel, o profeta em vigor na época. E Deus já tinha falado com Samuel sobre a realeza de Israel, de quem ele escolheria. E disse: amanhã nessa mesma hora o homem que você se encontrar é ele. E aí quando Samuel se encontra com Saul, ele sabe,
Quando eles estão subindo para o lugar alto, Samuel vai estabelecendo diálogo com Saul. E quando chega lá no ambiente preparado, existe uma porção reservada para Saul. E Saul vai ter um entendimento daquilo que Deus quer, que o Senhor colocou no coração de Samuel. E esse homem vai se tornar o primeiro rei de Israel. Gente, olha que coisa curiosa. O próprio Saul diz assim para Samuel: eu sou da tribo de Benjamim, das 12 a menor. Eu sou da menor família de Benjamim, e eu sou o menor da minha casa. O que ele está dizendo? Eu sou insignificante. Eu não estou à altura do chamado. Eu não estou à altura, à equivalência da missão. Como quem diz, eu não posso ser ungido. Eu não posso ser rei. Eu não posso ser uma escolha de Deus, porque Deus não escolheria alguém como eu, vindo da tribo que eu pertenço e da família que eu faço parte, sendo o menor da minha casa. Qual é o resultado disso? Um homem, cumprindo uma missão, saiu de casa para procurar jumentas e voltou para casa como o primeiro rei de Israel. Você saiu da sua casa para quê? Eu não sei para que você saiu. Eu sei como você vai voltar. Talvez você saiu com algo muito pequeno e insignificante, mas aquilo que Deus vai fazer, pelo fato de você atender o que Ele pediu na tua vida, é algo extraordinário. Eu estou dizendo a você que, independente da sua pequenez, da sua incapacidade, das suas mediocridades, dos seus fracassos, das suas misérias, dos seus pecados, Deus escolheu você para fazer na tua vida uma obra extraordinária. Deus te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Charles, mas como pode? Deus é quem te escolheu. Mas não pode ser eu, foi Deus. Aí lá vai os dois procurar. Alguém disse: o que vocês querem com essa jumenta? O Senhor precisa dela. O Senhor precisa de um jumento. O Senhor precisa de um animal arredio. O Senhor precisa de um animal que nunca foi montado, não por ser um animal muito novo, mas por não aceitar que ninguém o subjugasse. Como pode Deus precisar? Eu acho interessante que às vezes a gente diz: não, Deus não precisa. Aqui no texto diz que Deus está precisando, e de um jumento, e que nunca foi montado, e é de um animal arredio. E quem é que quer relação, contato, proximidade com um animal como esse? Ninguém quer, porque esse animal ele é bruto. Esse animal não permite que ninguém monte nele. Ele é um animal arredio. E Jesus está dizendo: é esse aí que eu quero. Oh, gente, olha que coisa. Deus disse assim para o profeta, para o homem de Deus: Saul está indo no caminho para Damasco. Uma luz vem do céu, ele cai por terra, ouve uma voz, não enxerga absolutamente, é levado à casa de Judas. E aí Deus fala com um homem em visão, chamado Ananias, e diz assim para Ananias: Ananias, eu quero que você vá à rua chamada direita, na casa de Judas. Você vai lá, tem um homem, Saulo,
ele vai estar orando. Eu quero que você vá lá, imponha as mãos sobre ele e reze, para que as escamas caiam dos olhos dele. Porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações. Saulo é bruto. Saulo é arredio. Saulo é perseguidor. Saulo é aquele que todos se distanciam dele. Ananias vai titubear dizendo: Senhor, quantos males ele fez? Ele tem carta dos príncipes, autorização aqui em Jerusalém, para poder nos subjugar, prender, açoitar e até mesmo eliminar os cristãos. E diante do discurso, Deus vai dizendo: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações. Ananias, ele pode não ser para você, mas ele é para mim. Ele pode não prestar lá fora, mas ele presta para mim. Ninguém pode querer a aproximação com ele, mas eu quero. Da mesma forma que Deus fez com Saulo, Deus está fazendo com você. Você é alguém que Deus quer tirar as escamas dos olhos para poder usar de forma poderosa. Você já imaginou que você pode ser um próximo apóstolo Paulo? Você já parou para imaginar o que Deus pode fazer com você? Aí você vai olhar para você e dizer: Deus não pode fazer muita coisa comigo. Porque você olha para a sua limitação, você olha para a sua incapacidade, você olha para a sua pequenez, você olha para as suas misérias, você olha para a sua timidez, você olha para os seus traumas, você olha para os seus conflitos interiores, você olha para as humilhações, para as afrontas que você sofreu, e aí você faz um cálculo e chega à conclusão de que não dá, não tem jeito. Vai dizer: Charles, é matemático, não dá. Eu calculei, eu olhei para a missão, eu olhei para o chamado e eu observei a minha vida, e na observação de quem eu sou, eu cheguei à conclusão que eu não estou à altura do chamado que Ele está fazendo na minha vida. Talvez você se sinta como um jumento amarrado, além de não ser montado, além de ser chucro, além de ser bruto, ele não é livre, ele é escravo da sua própria ignorância, porque ele não pode ficar solto, para não ferir alguém, para não machucar ninguém. Então às vezes a gente olha, faz um cálculo e diz: não dá, não tem jeito. Aí o texto diz assim: se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles, e que ele se demora, e que ele não demora a devolver. Assim, neste acontecimento cumpriu-se o oráculo do profeta. Havia uma profecia de Zacarias, falando acerca de Jesus, falando acerca do rei. Havia uma profecia, e Zacarias disse assim: dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho do que leva o jugo. Gente, isso aqui para mim é extraordinário. Porque por que Jesus precisa exatamente de um jumento ou de um jumentinho? Porque existe uma profecia. Por que Deus escolheu você? Por que Deus tem interesse com você? Por que Deus insiste tanto com você? Por que Deus não permitiu você parar nas limitações que você teve? Por que Deus troca as suas vestes, põe sandália nova nos seus pés? Por que Ele te espera à beira do caminho, como filho pródigo, voltar do país distante que você foi? O porquê dessa insistência?
é simples e bíblico. Você é fruto de uma profecia. Você é resultado de uma profecia. E o Senhor quer que essa profecia se cumpra. Quando eu dou o sim a Deus, eu estou permitindo que no meu tempo, através da minha vida, a profecia se cumpra. Você está sentado ao lado de uma profecia viva. Quem está do seu lado é resultado de profecia. Irmãos, nós somos resultados de profecia. Eu ficava meditando isso. Resultado de profecia. Por que que eu prego? Eu sou resultado de uma profecia. Por que que eu tive a graça de constituir família e ter filhos? Porque eu sou o resultado de uma profecia. Por que que Deus me deu a graça de fazer a sua obra? Porque eu sou resultado de uma profecia. Eu sou resultado de uma súplica. Eu sou resultado de uma palavra. Eu sou resultado de um pedido de socorro. De uma nordestina do tamanho desse ambão, lá do estado do Pernambuco, lá do sertão de Itabira, próximo de Afogados do Ingazeira, que veio para o interior de São Paulo, porque foi ameaçado de morte, e viu o marido e o filho se enveredar para as drogas, e foi para o pé da cama de um filho, segurando o rosário na mão, quando todo mundo declarou uma sentença de morte, dizendo que não chegava nos 18, ou apodrecia em uma penitenciária. Ela foi chorando, ajoelhada, segurando um terço, olhando para os céus e dizendo: tira o meu filho das drogas, e faz o meu filho um pregador do Evangelho. E há 22 anos eu prego a palavra de Deus. Resultado precisa acontecer exatamente como foi profetizado. Agora o interessante é, os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus, trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-no montar. Gente, não é só desamarrar o jumento, não é só pegar a mãe que está com o jumento, não é só dizer para o dono: olha, daqui a pouco a gente devolve. Não é isso. No texto tem uma coisa que é visível e tem uma coisa que é invisível. O que é visível a gente sabe que ele precisa de um jumento. O que é invisível a gente vê na atitude dos discípulos, porque agora é um jumento que está indo para que Jesus monte nele. Só que os discípulos tiveram uma atitude: pegaram o seu manto e jogaram sobre o jumento. Então a gente está diante de um jumento que vem da região de Betfagé, de uma aldeia dos arredores do Monte das Oliveiras, de um animal que não tinha liberdade, chucro, que não havia sido montado, que alguém foi lá e pegou emprestado, na intenção de devolver mais tarde, mas que os discípulos agora pegaram o manto e jogaram em cima dele. É um jumento com manto nas costas. Charles, como assim? Manto, capa na Bíblia, fala de identidade espiritual, fala de ministério, fala de revestimento. Então, além deles irem atrás do jumento para apresentá-lo ao Senhor, eles revestiram o jumento de identidade, de cobertura. Gente, eles depositaram, os discípulos, a sua identidade em cima de um jumento que aparentemente não vale nada, porque sabe que quem vai ser entronizado em cima dele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Colocando a capa sobre o jumento,
é colocar a minha identidade espiritual debaixo da sua soberania, debaixo do seu poder, debaixo da sua realeza. Colocar o meu manto ou a minha capa sobre o jumento é eu declarar que Ele é Senhor e soberano sobre a minha vida. Eu não sei em que cerca você estava amarrado, e eu não sei se quem te trouxe aqui prometeu te devolver para o lugar onde você veio. Eu não sei se você é arredio, arredia, ignorante. Eu não sei se você é desobediente, não aceita submissão. Mas o que eu sei é que você veio. E antes que você entrasse pelos portões aqui desse ginásio, alguém que você não viu colocou um manto sobre as suas costas. Por quê? Porque este alguém que você não viu, que colocou um manto sobre as suas costas, tinha uma certeza que talvez você não tivesse, de que você não sairia daqui sem carregar sobre os seus ombros, como o Fábio disse aqui, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas eu não tenho forças para carregar. Sem a capa você não tinha, mas com a capa você tem. Ah, mas eu não tinha inteligência para compreender. Sem a capa você não tinha, mas com a capa você tem. Ah, mas eu não estou preparado para a missão que Ele está me dando. Sem a capa não tem preparo, mas com a capa você está mais do que preparado. Elias desafiou os profetas de Baal e venceu na coligação com os profetas de Aserá. Recebeu a ameaça de morte de Jezabel e fugiu. Encontrou um junípero no meio do deserto e desejou a morte. Foi visitado pelo anjo, acordou 2 vezes. Na segunda vez ele partiu 40 dias e 40 noites com a força do alimento que comeu. Chegou até o Horebe, a montanha de Deus. Deus se revelou a ele numa brisa ligeira e suave e perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu tenho meu coração ardendo de zelo pelo Senhor. Depois que ele se relacionou com Deus, que o seu coração está ardendo, que ele saiu daquela caverna, ele encontrou um homem que cuidava de bois. De boi. E o homem está no pasto cuidando de boi. E Elias viu aquele homem cuidando de bois. O que um homem que cuida de boi, ele pode fazer pelo rei? O que um homem que está levando a sua vida, conduzindo os bois, levando os bois para o pasto, pode agregar no mundo espiritual? Sem capa, nada. Mas e com capa? E se a gente colocar uma capa nesse homem que conduz bois? Qual é o resultado que isso pode acontecer? Aí Elias pegou, tirar porque eu já estou suando. Elias pegou a capa e jogou sobre o moço que estava cuidando de bois. Aí esse moço que a capa está sobre os seus ombros, que ele viu quem fez, disse: olha, eu preciso de despedir, conversar a minha família, aquela coisa toda. Só que Elias diz assim: você sabe o que eu te fiz, né? Você sabe o que eu te fiz? Ele diz: eu sei. Sacrificou a 12ª junta de bois, fez do arado a lenha. E qual é o resultado disso? O profeta Eliseu. Alguém jogou uma capa sobre as costas de um homem que só cuidava de bois, e ele se tornou o resultado do dobro da unção, da graça que estava sobre a vida de Elias. Mas precisou de uma capa jogada sobre os ombros. Lá vem um jumento com uma capa nas costas.
Jesus está parado e lá vem um jumento com uma capa nas costas. E Jesus sobe em cima do jumento, monta no jumento. E Jesus agora vai entrando em Jerusalém. A ideia é de uma entrada triunfal. Gente, mas como pode uma entrada triunfal de alguém que vem sobre um jumento? Sobre um jumentinho? Não é próprio de um rei, não é imponente, visivelmente não nos remete à autoridade, à realeza, à grandeza, à beleza, nada. Mas ele vem sobre um jumento que tem um manto nas costas, e vai entrando em Jerusalém. E à medida que ele vai entrando, o texto diz assim: então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortavam ramos de árvores e espalhavam pela estrada, pela terra. Ou seja, se alguém colocou o manto sobre o jumento, para que ele se assentasse em cima, vamos colocar os nossos mantos, para que o jumento passe em cima. Porque o jumento está passando em cima do manto que eu depositei. Mas a intenção não é que o meu manto seja tocado pelo jumento, mas que o meu manto seja tocado por aquele que está em cima do jumento. No fundo, o que todo mundo quer? Todo mundo quer de alguma forma ser tocado, alcançado por ele. Agora, por que eles querem isso? Te explico. O sistema que esse povo vive, o sistema é opressor, é um tempo de sofrimento, é um tempo de hipocrisia religiosa, é um tempo de altas taxas, altos impostos, é um tempo de muita mentira sendo disseminada, é um tempo em que o povo está sendo subjugado, é um tempo de falsas promessas. E lá vem ele, em cima de um jumento, que tem um manto sobre as costas. Eles jogam os tecidos no chão, pegam os ramos, jogam no chão, para que ele passe. E à medida que Jesus vai entrando em Jerusalém, montado naquele jumento com uma capa nas costas, o povo vai dizendo: Hosana. Na verdade, a pronúncia correta é Hoshianá. Hoshianá. Hosana. Hosana. Só que como a gente muitas vezes pega esta palavra e a gente fala sobre ela, a gente canta sobre ela, sempre em tempos festivos, em ideia festiva, em construção festiva, nos dá a ideia de um louvor. Logo a gente pensa em ramos nas mãos, em uma música muito agitada, e a gente tentando cantar aquela música que ninguém sabe a letra. Só o Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ra. E o resto é não é isso? Aí vai para o refrão: Hosana Rei, Hosana Ra, Hosana Rei, Hosana. Aí depois vai de Maria. Não, irmão. O que significa Hoshianá? Salva-nos, por favor. O que esse povo está pedindo a Deus? Salva-nos, por favor. Eles estão dizendo para este homem, montado em cima de um jumentinho, com uma capa nas costas, entrando em Jerusalém, dizendo: salva-nos, por favor. É súplica.
Hosana é pedido de socorro. Salva-nos, por favor. É a oração, é a súplica de quem não aguenta mais, é a súplica de quem está vivendo uma vida pesada, angustiada, entristecida, oprimida. Salva-nos, por favor. É súplica. É Jesus entrando e o povo com lágrimas nos olhos dizendo: salva-nos, por favor. É reconhecer quem Ele é saber o que Ele pode fazer e dizer: salva-nos, por favor. Esse Hoshianá, esse salva-nos, por favor, foi o cântico ministrado que subiu ao coração de Deus no Egito, para que o povo fosse liberto da escravidão. Os comentaristas judaicos dizem que quando o povo na escravidão dizia a Deus: salva-nos, por favor, Hosana, como quem diz: não suportamos mais. Aí Deus vai dizer para Moisés: é que eu ouvi o clamor, é que eu ouvi o Hosana, o Hoshianá do meu povo, e eu vou atendê-los. É a mesma expressão dada ao povo no cativeiro da Babilônia. Hoshianá, 70 anos, salva-nos, por favor. Lembra de Jesus com os discípulos, em cima de uma embarcação, uma tempestade acontece, Jesus está dormindo, os discípulos vão à popa do barco onde Jesus está e diz assim: tu não te importa que pereçamos? Senhor, salva-nos. Na nossa tradução, mas a expressão correta é Hosana. Salva-nos, por favor. Eles foram até Jesus e disseram: salva-nos, por favor. Pela quarta vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas. Os discípulos pensaram ser um fantasma, começaram a soltar gritos de terror, e Jesus disse assim: tranquilizai-vos, sou eu. Pedro disse: és tu, manda mim sobre as águas até junto de ti. Jesus diz: vem. Pedro foi, redobrando a violência do vento. Pedro começou a afundar. Então Pedro disse: Hoshianá, salva-me, por favor. Salva-me, por favor. Esse povo, Jesus está entrando e o povo está dizendo: salva-nos, liberta-nos, transforma-nos. Nós não suportamos mais, nós precisamos da tua intervenção, nós precisamos do seu socorro, nós precisamos da tua graça. Por favor, salva-nos. E o que ele fez? O que ele fez, irmãos? Ele atendeu o pedido de socorro do seu povo. Ele nos salvou, ele nos libertou, ele atendeu a nossa súplica. Você é livre. Quero encerrar lendo para você um salmo, e aí a gente reza. Talvez você seja só um jumento com a capa nas costas. Ninguém dava nada, mas alguém colocou uma capa. Ninguém dava nada, e Deus sentou em cima. Ninguém dava nada, e você fez um trajeto com Ele
e ouviu o clamor de um povo dizendo: por favor, salva-nos. Eu não sei se você em algum momento da vida chegou naquele ponto diante de uma situação e olhando para o que você estava vivendo disse assim: eu não aguento mais. Talvez é no casamento, é com o filho, é num conjunto de coisas, é a saúde debilitada, é a pressão psicológica que você sofre, e você olhando para a situação, a ferida que você carrega, você disse: eu não aguento mais, eu não suporto, eu não consigo, cheguei no limite, não dá mais para mim, cansei. Hosana é a oração de quem chegou nesse ponto. Hosana é a oração de quem já não tem nem mais lágrima para derramar. Hosana é a oração daquele que foi traído e abandonado por pessoas próximas. Hosana é aquele que, vivendo a vida, percebeu que tudo fugiu do controle, do alcance, e que diante de uma situação tão crônica está dizendo: eu não sei mais o que fazer, não dá, não consigo. Senhor, salva-me, por favor. Senhor, cura o meu marido, por favor. Senhor, a vida do meu filho, por favor. Antes de eu ler aqui para a gente rezar, eu estava em uma missão em outro estado agora, semana retrasada, e um rapaz me procurou querendo conversar comigo, e em um momento de partilha, a hora que eu tive um tempo, ele me abraçou chorando muito e disse assim: eu estava ouvindo algumas pregações suas, eu não era nem de igreja, e elas me mantiveram de pé. Apareceu para mim lá, eu cliquei em um momento muito triste da minha vida. Eu falei: o que foi, irmão? Ele disse: eu estava indo de uma cidade para outra, eu, a minha esposa e a minha filha de 3 anos no carro, e eu bati o carro, fui fechado, bati o carro em uma carreta, e no acidente morreu a minha esposa e a minha filha, e comigo não aconteceu nada. E eu fui para casa com um sentimento de culpa de que eu matei as pessoas que eu mais amava. E diante de um peso tão crônico como esse, eu estava decidido em tirar a minha vida, porque eu não suportava o fato da dor ser tão aguda. E aí eu vi a sua pregação, e eu vi outra pregação, e ele disse: Charles, a minha oração para Deus foi: Senhor, por favor, faz alguma coisa na minha vida, porque eu não estou suportando mais. Eu falei: irmão, quanto tempo faz? Ele falou: 1 mês. Eu falei: 1 mês? Ele disse: 1 mês. E todos os dias eu tenho dito para Deus: Senhor, por favor, me dá forças. Você imagina o que é uma pessoa acordar todos os dias dizendo: Deus, por favor. É a súplica de quem vive uma situação crônica na vida, dolorosa, angustiante. Aí Davi diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam, pois Ele mesmo a assentou sobre as águas do mar, e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades,
nem perjura para enganar o seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos dintéis, levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis, levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. É Ele, o Rei da Glória. Talvez você seja só um jumento com a capa nas costas, mas existe um Rei da Glória, que quer fazer da sua vida um trono, que quer se assentar sobre a sua vida. E o que é que vai fazer com que Ele venha a mim? É eu ter a coragem de dizer, diante do que eu estou vivendo: Roshiana, Hosana, 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 Hosana. Diga isso: Hosana, Hosana, Hosana. Diga mais forte: Hosana. Diante das suas dores, Hosana, Hosana, Hosana. Quem é este Rei? É o Senhor dos exércitos, forte na batalha. Fique de pé e vamos levantar um clamor a Deus, uma súplica. Não é para pedir coisas materiais, não, irmãos. O objetivo da nossa oração, até que Ele venha, porque nós vamos adorá-lo, é dizer: Hosana. Precisa vir daqui, ó. Não foi um cumprimento de protocolo ou repetição de palavras, não. Apesar que o povo sabia que era já um clamor que era feito em um daqueles hinos de procissão da festa de Sucote. Em um tempo oportuno, o povo sabia exatamente o que eles estavam dizendo, e exatamente o que eles queriam, e diante de quem eles estavam. Levante as suas mãos, solte a sua voz, fale com Ele nessa noite. Vai dizendo para Ele: Senhor, por favor, e apresente a sua necessidade, apresente o que está no seu coração, apresente aquilo que está no seu interior. Talvez você não seja nada, ou nem ninguém se considere assim, só que o próprio Deus, Ele mandou te chamar. Ele disse que tinha interesse com você. E aquele povo, à medida que ele entrava, ia dizendo: Senhor, por favor, salva-nos. Então vai dizendo isso para Ele nessa noite. Vai rasgando o teu coração e a tua alma, e vai dizendo: salva-nos, por favor, ó Deus. Salva-nos, por favor. Talvez a gente não mereça, mas por favor, ó Deus, como nós precisamos de Ti.
Precisamos de Ti, ó Deus, da Tua ação, do Teu toque, da Tua graça sobre nós. Ah, meu Deus, por favor,